Oi, bom dia. Obrigado, vereadora. Se puderem colocar, transmitir a apresentação, por favor, eu agradeço. Mas antes eu queria cumprimentar todos em nome da vereadora Júlia Arruda, todos que estão na mesa, e queria cumprimentar todos que estão na plateia em nome da adolescente presente, que esse é um dos pontos que eu vou trazer, que a participação de crianças e adolescentes é fundamental, que a gente discuta política pública sobre eles, com eles. Então, parabéns, vereadora, por colocar um adolescente na mesa. E eu quero trazer um pouquinho do resumo do que eu tenho feito em março. Em março, eu tenho tido a oportunidade de participar de algumas discussões, em maio, desculpa, e hoje eu quero trazer um pequeno resumo. Pode passar, por favor. Nesse resumo, eu quero apresentar 8 fatos, mas antes de falar desses 8 fatos, eu quero falar de onde vem essa fala. Primeiro, essa fala vem de uma instituição que há 31 anos atua aqui no Rio Grande do Norte, defendendo direitos de criança e adolescente e principalmente fazendo incidência política para que essa realidade mude. É importante que a gente fale que instituições como o SEDEC Casa Renascer são fundamentais para que a gente consiga ter esse diálogo com vereadores, com deputados, com o prefeito, com o Ministério Público, para mostrar a verdadeira realidade de crianças e adolescentes. Essa fala também é construída em nome de 22 anos de história do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Essa florzinha que vocês estão vendo em algumas camisas de vocês foi um fato que foi criado há 22 anos, que primeiro começou com um adolescente. Num congresso brasileiro de enfrentamento à violência, um adolescente olhou para todos que estavam na mesa e falou: vocês falam muito bonito, mas eu quero ver vocês fazerem bonito. E daí saiu essa camisa do Faça Bonito, com o símbolo dessa flor que vocês estão vendo hoje. Pode passar, por favor. Quando a gente pensa em violência sexual, o primeiro dado que eu quero trazer para vocês é o número de casos de adolescentes que tiveram filho entre 2010 e 2019. Nós tivemos no nosso país, entre 2010 e 2019, 4.948.724 adolescentes com nascido vivos. Eu não estou falando das que tiveram aborto legal, eu não estou falando das que perderam a criança nesse processo. Essas aí foram os do nascidos vivos. Pode passar, por favor. E só para fazer uma pequena comparação esdrúxula, essa quantidade é a população total da Irlanda, que tem 4.630.000, da Croácia, que tem 4.230.000, e da Bósnia, que tem 3.750.000. Então, a gente já entra com o fato que a gente tem que discutir a quantidade de um país, de violências que acontecem no nosso país. Uma criança ou um adolescente que engravida de forma precoce, a gente vai trazer diversas consequências na vida dessa criança e desse adolescente. A gente vai trazer, por exemplo, o abandono escolar, que é um fato muito preocupante e que durante a pandemia esse fato se agravou. Então, vereadora, quando a senhora fala de orçamento, não tem como a gente pensar de outra forma. Não tem como fazer política pública sem orçamento, e eu vou mostrar para vocês por quê. Pode passar, por favor. Seguindo, eu fui pegar, que é um outro ponto que eu vou falar, é uma relação de dados, mas eu vou chegar lá. Eu fui tentar buscar os dados sobre violência sexual no nosso país, e o único portal em que você conseguia acesso era o DataSUS, até 2021, porque 2022 ainda não está no site. O Disque 100, qualquer um de vocês tentarem entrar, vocês vão ver que tanto 2021 está fora do ar e 2022 nem se fala. Mas esses dados que são subnotificados, vereador, o próprio IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Oficial do Governo Federal, traz que o que chega para a gente na política pública são 10%. Então, os dados que eu vou trazer aqui, vocês podem multiplicar por algumas casas decimais. Pode passar, por favor. Em 2021, no Brasil, entre crianças de menos de 1 ano até adolescentes de 19 anos, é importante eu colocar 19 anos, porque o Brasil usa o da ONU. A ONU coloca adolescente como até 19 anos. Então, o Brasil, em suas estatísticas, também coloca até 19 anos. Então, a gente teve um total, em 2021, pode passar, por favor, descer um pouquinho, de 20.251 casos no Brasil. E a primeira pergunta que eu faço: o que a gente fez com esses casos? Qual foi a resposta que a gente deu para essas 20.251 vítimas? Que resposta a gente teve? Elas tiveram acesso à política pública? Elas tiveram a possibilidade de ressignificar a violência delas? Essa família conseguiu receber auxílio do jurídico? Essa família conseguiu receber auxílio da assistência social? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Pode passar, por favor. O segundo ponto, eu tentei trazer os dados do Nordeste. Pode passar, pode descer um pouquinho. E no Nordeste, a gente teve um total... Pode baixar mais um pouquinho, por favor. Pode baixar um pouquinho. Para o total, pode descer.
Isso aí. 4.159 casos. A quantidade é muito maior, mas esses são os dados que a gente tem oficiais. E eu preciso falar um pouco sobre isso, eu vou chegar lá. Mas eu só vou passar primeiro os dados para vocês verem os números. Pode passar, por favor. No Rio Grande do Norte, segundo o DataSUS, pode descer para o total. Segundo o DataSUS, a gente teve 161 casos de violência sexual. Esses são os casos oficiais que a saúde colocou. E pode baixar para o último dado que eu vou trazer, que a gente chega em Natal. Em Natal, segundo o DataSUS, pode baixar, por favor, a gente teve 161 casos. Aí eu pergunto, será que esses 161 casos chegaram na delegacia? Será que esses 161 casos chegaram nos CREAS? Será que 161 casos chegaram no Conselho Tutelar? E essa pergunta é muito retórica, porque isso deveria ser obrigação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nos diz que o Conselho Tutelar tem que ser obrigatoriamente notificado de qualquer situação de violência ou de possível violência que envolva crianças e adolescentes. E, na prática, a gente não tem isso. Dito isso, eu venho para os fatos. Esse já foi o segundo fato, os dados. O terceiro fato que eu quero chamar a atenção para vocês é a faixa etária. No nosso país, quando a gente fala de meninas, a maior faixa etária que acontece de violência sexual é com adolescentes entre 10 e 14 anos. E aí eu pergunto a outra pergunta para vocês. Como é que está o trabalho nas escolas com adolescentes de 10 a 14 anos? A gente está conversando com essas meninas e com esses meninos sobre enfrentamento à violência, sobre que violências eles mais sofrem e como está sendo para ele viver esse momento do país? Pode descer mais um pouquinho. Um outro fato que eu trago para vocês é a questão de gênero e raça. Falar de violência sexual no nosso país é falar que essa violência tem gênero e tem raça. A maioria das meninas que sofrem violência sexual são pretas e pardas. E a maioria das pessoas que sofrem violência sexual são meninas. Quando a gente fala de estatística, passa de 80%. E no Nordeste esses índices ainda são maiores. Pode passar, por favor. Não tem como, vereadora, a gente falar de enfrentamento à violência sexual sem falar de planos de enfrentamento. E, nesse sentido, o nosso país é uma vergonha. A gente criou planos, a gente tem planos, a gente não revisa planos. E, pior, a gente não implementa planos. O SEDECA Rio de Janeiro acabou de fazer uma grande análise sobre todos os planos de enfrentamento à violência sexual do país. E é uma vergonha ver que a gente não atingiu nem 20% do que a gente previu nos planos de enfrentamento. A gente consegue garantir que os municípios, cria lei para que os municípios façam seus planos, mas a gente não consegue monitorar esses planos. Pode passar, por favor. Um outro ponto, vereadora, que a senhora trouxe muito bem, e esse é um ponto que eu tenho que falar com muita veemência, é a questão do orçamento. Não dá para a gente dizer que a gente faz política pública sem orçamento. E o Unicef trouxe, eu estava na semana passada em Brasília em duas reuniões, uma com a Embaixada da Holanda e uma audiência pública do Congresso Nacional, e os dados que o Unicef trouxe é que o Brasil, até 2019, investiu 3,2% do PIB. Me desculpem a expressão, mas isso é uma brincadeira de muito mau gosto. A gente falar que a gente faz política pública com investimento tão baixo para políticas de prevenção e de enfrentamento a violências. Então, a gente muitas vezes finge que faz política pública. Um outro fato importante da gente estar falando, pode passar, por favor, é exatamente aí, pode ficar, por favor. Pode voltar lá para cima. Isso. Não tem como a gente falar de enfrentamento a violências contra crianças e adolescentes sem que essas crianças e adolescentes estejam presentes. E você rodar pelo país, fazer falas em locais em que as crianças e adolescentes não estão presentes, é mais do mesmo. É a gente falar para quem a gente já conhece. É a gente falar para quem a gente já luta. Não teve uma mesa aqui nesse ano, em maio, do Rio Grande do Norte, que eu não estive com as mesmas pessoas. E aí eu pensava que isso era um fato do Rio Grande do Norte, era um fato de que a gente tem poucas pessoas no nosso estado. Mas dessas duas últimas semanas, eu participei de 5 mesas com o presidente do CONANDA. E isso não deveria ser normal. A gente não pode colocar tão poucas pessoas para estar discutindo a política pública de um país continental. E para a gente discutir política pública, eu só fiz para tentar ser bem breve e a gente passar para a discussão, eu fiz um pequeno esboço do que eu entendo que deveria ser política pública, como a gente deveria enfrentar a política pública. O primeiro ponto é a gente ter investimento, e investimento verdadeiro, promotor. Não adianta a gente fingir. Por exemplo, o Natal, em 2021, colocou R$4.000 para o enfrentamento à exploração sexual no turismo. Como é que numa capital como a nossa do Rio Grande do Norte, com a quantidade de praias que a gente tem, a gente coloca R$4.000 para fazer prevenção em um ano? Isso é brincadeira de mau gosto.
Sem investimentos, a gente não consegue sequer fazer um diagnóstico. Como é que eu quero fazer uma política pública com investimento se eu não consigo ter um diagnóstico preciso? Se eu não consigo ver qual é a realidade que acontece na minha capital? A gente não tem diagnóstico, a gente não tem dados. Se você procurar dados em qualquer espaço, a gente não tem. Você pode procurar a Secretaria de Assistência Social, que não tem transparência nos dados. Você pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde, que você não tem transparência dos dados. Como é que a gente vai conseguir criar políticas públicas? Como é que a gente vai conseguir discutir enfrentamento se a gente não tem dados específicos? E um outro ponto principal do orçamento, como é que eu consigo discutir e enfrentar a política pública sem condições de trabalho, pessoal? Na audiência pública do Estado, os conselheiros tutelares estavam trazendo que em Natal falta internet para os conselheiros. Como é que a gente consegue discutir se os conselheiros não conseguem ter acesso, se um CREAS está funcionando dentro da secretaria porque eles não conseguem um espaço para trabalhar? Como é que a população vai procurar um CREAS se não tem o local exato para ele ficar? Como é que a população vai procurar um CREAS se a gente trabalha em regime de plantão? Como é que a população vai procurar os serviços de saúde se, em 31 anos de SEDECA, esse é o primeiro ano que a gente conseguiu garantir 6 psicólogas e já tiraram uma, agora a gente só tem 5 fazendo esse atendimento. Não tem como a gente brincar de fazer política pública se a gente não tem um planejamento estratégico de enfrentamento à violência. Como é que a gente vai enfrentar nos principais pontos se a gente não planeja? E aí eu quero parabenizar o Ministério Público pelo GT de trabalho que está fazendo para discutir todas as frentes da infância. Mas isso ainda é muito pouco. E isso é básico. A gente está fazendo 32 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente ainda está tentando criar comissões para pensar, discutir violência contra crianças e adolescentes quando a gente tem índices do tamanho da população de um país. A gente não pode mais fazer isso. O Brasil é a maior referência que existe no mundo de leis para a infância. E aí eu pergunto para vocês, na prática, a gente continua sendo a maior referência do mundo? Eu acredito que não. Não tem como a gente, sem o planejamento, começar a pensar como a gente vai implementar essa política pública, como é que a gente vai implementar esse orçamento, esse enfrentamento. Não dá para a gente fazer ações com o que chega. Se eu não planejo as minhas ações, se eu não crio ações estratégicas para enfrentamento, com tão pouco recurso que a gente tem, a gente não vai conseguir avançar. E aí a gente vai ter que ser chamado todos os anos, em todas as audiências públicas, para estar apresentando dados e dizendo que a gente não faz. E isso cansa, pessoal. Quando você olha para os nossos trabalhadores hoje, todos estão sobrecarregados, e estão sobrecarregados não só por falta de condição de trabalho, eles estão sobrecarregados porque eles não aguentam mais a quantidade de casos que chegam e a gente não consegue dar uma resposta. A gente não aguenta mais a violência institucional que acontece no nosso país, vereadora. Para uma criança ter acesso à política pública, parece que a gente tem que mendigar, a gente tem que pedir, tem que implorar ajuda para que uma criança consiga ter o acesso dela e ressignificar essa violência. Que eu não preciso nem trazer a quantidade de estudos que a gente tem no nosso país para dizer o quão prejudicial é para uma criança uma violência sofrida. Então, quando essa criança se torna adulta ou quando ela se torna um adolescente que está cometendo atos infracionais, a gente mais uma vez vai culpabilizar essa criança e colocar num SEDUC da vida que eu não preciso nem dizer como é que ele é no nosso estado. Então, pessoal, se a gente não tem planejamento e execução, a gente precisa pelo menos fazer o monitoramento do que a gente já tem. A gente precisa chegar numa audiência pública como hoje e falar, olha, pessoal, no Conselho Tutelar a gente tem tantos casos, a gente deu tais respostas. Eu queria chegar nessa audiência pública e falar, olha, nos CREAS de Natal, a gente teve tantos casos, a gente tentou fazer tais coisas e essas coisas a gente não conseguiu a partir daí. Enquanto a gente não fizer esse mínimo, esses pontos que eu estou trazendo é um mínimo para a gente começar a discutir uma política pública. Enquanto a gente não fizer esse mínimo, eu não vou admitir que a gente culpabilize as famílias. Porque é isso que a gente faz. A gente não consegue fazer política pública e a gente culpa as famílias pelo que está acontecendo. E aí é só vocês enxergarem o processo. Eu não preciso trazer mais nada. Eu só peço que vocês vão aos serviços. Olhem os serviços como é que estão. Olhem o nosso Conselho Tutelar. Olhem os nossos CREAS. Olhem os nossos CRAs. Olhem os nossos serviços de convivência que muitos ainda nem voltaram ao funcionamento. E onde é que estão essas crianças? Porque elas estão fora da escola. Na escola elas não estão conseguindo voltar após pandemia. E Natal sequer aceitou o busca ativo escolar, que é uma estratégia muito importante de você trazer as crianças de volta para a escola. E o nosso município achou que não era interessante falar sobre trazer o busca ativo escolar. Como é que a gente pode, vereador, discutir enfrentamento à violência se a gente não dá um mínimo? Se, por exemplo, o nosso prefeito vetou na integridade a lei de autoproteção. O nosso prefeito achou que não era interessante discutir autoproteção nas escolas, com os índices de violência que a gente tem no nosso estado. Não tem como a gente discutir enfrentamento à violência sexual sem um mínimo garantido.